Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Mantendo a Casa em Ordem. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 38, e eu vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te agora, Senhor, peço-te, de que, do modo como tenho andado diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Meu irmão e minha irmã, é importante nós lembrarmos que tão importante quanto fechar as brechas, fortalecer as áreas enfraquecidas, fabricar e utilizar armas e escudos em abundância, como fez Ezequias, é manter a casa em ordem para se ganhar a guerra. A princípio, Ezequias se viu apertadíssimo com o assédio do poderoso exército de Senaqueribe. O rei da Síria já havia subjugado e humilhado várias nações, invadido e dominado algumas importantes cidades de Judá. E agora marchava firme e decididamente em direção a Jerusalém para conquistá-la. Ezequias tomou todas as providências necessárias para manter o seu adversário à distância. Tapou as fontes das águas e as canalizou para Jerusalém. Reconstruiu os muros quebrados e também colocou torres sobre eles. Mandou fazer armas e escudos em abundância e os colocou nas mãos dos seus soldados. Reorganizou o exército e o preparou para a guerra, encorajando-os, mas, sobretudo, humilhou-se e buscou a direção de Deus, reconhecendo que o verdadeiro livramento viria da parte do Senhor. Algum tempo depois, ele contemplou maravilhado o extraordinário resultado da sua busca e da sua dependência de Deus, repetindo a experiência de Davi que disse: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Contudo, depois dessa extraordinária vitória, onde o anjo do Senhor exterminara 185.000 soldados inimigos, levando a Síria à derrota, Ezequias relaxou a guarda. Ele não quis mais perseverar como antes, nem confiar no Senhor, ou esperar nele e buscá-lo de todo o seu coração. Ele passou a viver das glórias do passado. Como muito nos dias de hoje, Ezequias se esqueceu de que o nosso maior adversário não é o que está do lado de fora a nos espreitar, querendo a todo custo nos destruir. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. É o que está dentro de nós, querendo desesperadamente, a todo instante, prevalecer contra nós. É a vontade da carne, a nossa índole má, a nossa inclinação para o mal. E ela se faz presente, ainda que no âmago do nosso ser, quando clamamos pelo bem, como disse Paulo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, versículos 15, 18 e 19. Através dessa descoberta, o apóstolo Paulo chegou à conclusão
de que o melhor lugar para se estar é aos pés da cruz de Cristo. E Jesus também nos advertiu sobre o nosso inimigo, dizendo: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15:19. Foi por essa razão que na carta de Gálatas Paulo afirmou: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Capítulo 6, versículo 14. Entretanto, Ezequias não teve essa atitude depois da extraordinária vitória conquistada. O orgulho lhe subiu à cabeça e a soberba ao coração. Sabia perfeitamente que o triunfo fora um presente do Senhor para ele e o seu povo, fruto exclusivo da sua graça. Ainda assim, o rei se envaideceu. Em vez de dar glória a Deus, recebeu-a para si mesmo, como se pelos seus próprios méritos tivesse vencido. E isso provocou a ira do Senhor contra ele e o povo. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Segundo Crônicas 32, versículo 25. Foi nessa época que Ezequias teve uma enfermidade mortal. Deus lhe transmitiu a seguinte mensagem através do profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E hoje também muitas pessoas elas não têm a humildade necessária e fazem com que aconteça a mesma coisa nas suas vidas. Ou seja, entre o orgulho entra a soberba. A desordem e o caos se estabeleceram na vida, na casa, na família e no reinado de Ezequias, a partir do momento em que veio a calmaria, o sossego e a tranquilidade. Algo mais desastroso que a invasão dos assírios estava por acontecer. E o que é pior, de forma sutil, como bem disse Salomão, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16, 18. Através da mensagem transmitida pelo profeta ao rei Ezequias, Deus queria ensinar-lhe uma estratégia de guerra que ele ainda não conhecia e que é pré-requisito para se conquistar outras vitórias. Sabe qual é? Manter a casa em ordem, mesmo na calmaria. É verdade que o maligno nos ataca quando as coisas vão mal. Todavia, de igual modo, com a mesma força e intensidade, outro momento em que ele investe contra nós é quando tudo vai bem. É comum Satanás obter vitórias sobre muitos que já o haviam derrotado antes, quando não experimentaram a prosperidade que tem hoje, seja ela financeira, intelectual, cultural, social ou espiritual. É nesses momentos que muitas vezes costumamos relaxar a guarda e, sem a menor resistência, cedemos aos ataques do inimigo. Assim se encontram muitos que no passado viveram tempos de glória, de paz, de bonança e que hoje se encontram na miséria, em crise, não apenas conjugal, familiar, social, econômica, mas sobretudo espiritual. Às vezes não entendemos porque o Senhor permite que nos sobrevenham certas situações e lutas. Quando estamos travando uma batalha, colocamos em ordem a nossa casa. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que, se ele não for à nossa frente, fatalmente seremos derrotados. Por mais intenso que seja o combate, a nossa esperança é que o Senhor entregue o inimigo em nossas mãos e nos dê a vitória. E enquanto ela não chega, nossa mente, coração e atos ficam voltados para Deus, como os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus,
quando ele caminhava sobre as águas do mar. O grande problema é que quando finalmente obtemos a vitória e começamos a saboreá-la, costumamos agir como Pedro. Em vez de manter os olhos fixos em Jesus, voltamos a olhar para os lados, nos distraímos e principiamos, então, a afundar. Comumente, esses são os momentos em que o diabo e a carne obtêm mais êxito em suas investidas. A nossa luta não finda. Nela não há acordo, nem trégua, nem férias. O que há é uma constante renovação de estratégias do próprio diabo, que mesmo sendo derrotado, objetiva nos vencer na próxima vez. Por isso, precisamos manter a nossa casa em ordem, para que ele não encontre nenhuma brecha e nos pegue desprevenidos. Foi assim que ele pretendeu fazer com Jesus, e é assim que faz conosco. Lucas diz: passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Capítulo 4, versículo 13. Quando Satanás não consegue fazer-nos cair por via direta, através dos seus ataques e das suas ciladas, procura nos atacar por via indireta, instigando os nossos desejos carnais, ou ainda agindo através de terceiros. Mas depois da grande vitória, Ezequias não correspondeu mais às expectativas de Deus. O Senhor o dotara com sabedoria, dera-lhe grandes vitórias, levara-o a progredir, crescer e tornar-se um dos mais destacados reis da sua época. Todavia, o seu coração se envaideceu e gradativamente ele foi se afastando do Senhor, perdendo aquela comunhão com ele. Ezequias estava demasiadamente ocupado com os visitantes ilustres que recebia do mundo inteiro, que vinham conhecer a sua glória e os seus feitos extraordinários. Com o status, a riqueza e a fama, vieram também a vaidade e o orgulho. Já não havia no seu coração o desejo de se apegar ao Senhor como antes. Eis a razão por que Deus o advertiu tão duramente, conclamando-o a pôr em ordem a sua casa. Na sequência, Ezequias, prostrado sobre uma cama, à beira da morte, longe da correria do dia a dia e das preocupações com o reino, tinha tempo para pensar em como a sua vida fora e naquilo que se tornara. Então orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti. Em sua oração, ele se serve do tempo passado para dizer que andou diante de Deus com fidelidade e com inteireza de coração, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, deixa claro que também reconhece e admite que não anda mais como antes. Seu coração já não era fiel ao Senhor. Ele não conseguiu chegar ao final da oração, pois chorou amargamente. Desde que Ezequias fora coroado rei, trabalhara incansavelmente para restaurar a sua nação, que se encontrava falida social e espiritualmente. Com muito esforço e empenho, ele conseguiu colocar o país entre os mais respeitáveis da época, razão pela qual foi considerado um dos maiores e brilhantes e também importantes estadistas do Oriente Médio. Politicamente falando, foi nisso que Ezequias concentrou os seus 29 anos de reinado. O problema foi que ele se esqueceu de que Deus lhe confiara não apenas um reino, mas também uma família para cuidar. Ao que tudo indica, ele tinha tempo para receber as embaixadas estrangeiras e lhes explicar minuciosamente, detalhe por detalhe, cheio de orgulho, o que conseguira ao longo do seu reinado. Entretanto, não tinha tempo para se dedicar à sua família, para instruir o filho, que ainda era uma criança. Todos os que o viam admiravam e o respeitavam, mas a sua casa não estava em ordem. Ezequias morreu aos 54 anos de idade, deixando como sucessor o seu filho Manassés, de apenas 12 anos.
Segundo Crônicas 33:2, resume os 55 anos de reinado de Manassés, dizendo que ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tudo indica que Ezequias, como pai, não deu muito valor à instrução religiosa do seu filho, que acabou sendo um dos piores reis de Judá. Ele chegou a queimar os próprios filhos, vivos em sacrifícios a ídolos pagãos. Se atentássemos mais para a advertência de Deus, que ordena que coloquemos a nossa casa em ordem, certamente teríamos menos separações, famílias mais unidas, mais filhos cristãos e pais mais cheios de amor. Colocar em ordem a casa requer humildade, sensibilidade e disposição para rever a situação atual e buscar novamente a direção de Deus para a nossa vida e a nossa família. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nós relegamos a nossa família para um plano secundário, mas nesse dia de hoje, Pai, nós vimos aqui a mensagem do Senhor e te pedimos, Pai, nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Queremos te pedir também pela nossa casa, pela nossa família, que nós não venhamos deixar de lado aquilo que incumbe a nós fazer. Nós vamos colocar a cada dia a nossa casa em ordem, para que nossa descendência não venha a perecer, para que venham saber que existe um único Deus, que além dele não há nenhum outro, e que os nossos descendentes possam caminhar segundo a palavra de Deus. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa reflexão de hoje, e tenho a certeza que cada um que está nos acompanhando agora vai analisar e refletir sobre a sua vida, deixando toda a sua casa em ordem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém. Glória a Deus.